caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Eu abro meu coração. Quero te convidar a erguer as suas mãos essa noite. E se permita viver o que você acabou de cantar nessa canção. Seja curado pelo Senhor nessa noite. Seja usado pelo Senhor nessa noite. Que o Espírito Santo possa tomar os nossos corações, a nossa vida nessa noite. Pai, nós queremos engrandecer o Teu nome, Senhor. Nós não somos merecedores nem de adorar ao Senhor. Só o fato de poder nos achegar perto de Ti, de termos o Teu Espírito, Senhor, isso já é grandioso, Pai. Nós queremos louvar o Teu nome, Senhor. Por isso, nessa noite, Pai, nós nos colocamos rendidos diante da Tua presença, Senhor. Nos cure nessa noite, nos transforme nessa noite, Senhor. Transforme os nossos corações, tome a nossa vida nessa noite, Senhor. O nosso pensamento nessa noite, Senhor. Nós queremos render tudo a Ti, Senhor. Render tudo que temos, tudo que somos, Senhor. Oh, aleluia. Você pode dizer: Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Eu abro meu coração. diga, Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Eu abro meu coração. aleluia, Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Nós louvamos a Ti, Jesus. O Senhor é digno da nossa adoração, do nosso louvor, Pai. Glórias a Ti, Jesus. Aleluia. Mais uma vez, boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Nós vamos para o momento da exposição do texto bíblico e eu queria convidar os irmãos a abrirem Filipenses no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Nós vamos prestigiar os irmãos que trouxeram a Bíblia física. A gente vai perdendo o costume, mas esse livro fisicamente é o que tem transformado a nossa vida há muito tempo. Ter ele na versão eletrônica é maravilhoso, mas é bom quando nós temos a oportunidade de ler ele, ver a letra, tocar, sentir. Amém? Filipenses capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 1. Vamos ler juntos. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Agora suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam o seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas. E também com Clemente e com os meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Amém? Vamos orar só mais uma vez antes de entrar na palavra. Senhor, nós queremos pedir
a Ti que o Teu Espírito nessa noite, Pai, nos conduza no entendimento da Tua palavra, Senhor. Há transformação nessa palavra, Senhor, há renovo nessa palavra, Senhor, há vida nova nessa palavra, Senhor. Por isso nós te pedimos que o Teu Espírito nos conduza nela, Senhor, e que a Tua palavra frutifique nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Nós estamos, durante esse mês, falando sobre gratidão. Existem alguns temas que vão se perdendo de uso nas pregações, porque hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas em falar e ouvir o que agrada apenas o coração. Por mais que gratidão pareça ser uma palavra muito bonita de se ouvir, e parece ser algo bom de se falar, é algo muito difícil de se ver sendo cumprido no dia a dia. E hoje, quando nós temos a oportunidade de falar sobre gratidão, e quando nós temos a oportunidade de falar em como ser gratos ao Senhor, como ser gratos, como ter uma vida que tem ações e atitudes de graça, nós temos a oportunidade de falar de princípios importantes do Evangelho. Então, hoje, o tema, e que é o tema em que foi exposto também no domingo, é a prática da gratidão em tempos difíceis. A prática da gratidão em tempos difíceis. É muito fácil nós falarmos sobre gratidão, sobre sermos agradecidos, sobre estarmos felizes, sobre vivermos em paz quando está tudo bem. Acho que até é raro estar numa situação da vida em que está tudo bem. Mas, geralmente, nós nos preocupamos demais no fato de termos as coisas, de alcançarmos as coisas, e não tem problema nenhum nisso, mas quando a nossa vida está focada e está baseada nisso, nós, ao enfrentarmos momentos difíceis, perdemos o coração de gratidão. Basta você olhar para você nos dias difíceis, e eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz para mim. Quando o tempo está difícil, quando as coisas não vão bem, você consegue orar ao Senhor e agradecê-lo? Você consegue acordar no dia em que as coisas não estão bem, olhar para o céu e dizer: este é o dia que o Senhor fez? Não é uma prática fácil. Então nós vamos olhar ao texto que nós estamos lendo, que nós estamos expondo, e aprender com as palavras do apóstolo Paulo e com a igreja de Filipos, como que nós podemos ter uma vida de gratidão em tempos difíceis. O cristão não pode ser moldado de acordo com o tempo. Nós aprendemos que o Senhor, o nosso Deus, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nosso Deus é um Deus constante. E se nós queremos adorar ao Senhor e viver uma vida regida pelo Senhor, precisamos ser constantes. A nossa gratidão não pode estar presa aos dias bons ou aos dias maus. A nossa gratidão tem que estar presa na palavra, naquilo que a Bíblia nos ensina, e nós vamos ver isso hoje. Então, Paulo aqui está escrevendo essa carta, que parece que ele escreveu para a RDA em 2024, mas não é. Essa carta foi escrita para a igreja de Filipos. Essa carta é escrita para uma igreja que tem o seu fundador preso em uma outra cidade. Paulo estava preso. E ele estava sofrendo perseguições, e a igreja estava sofrendo perseguições por causa do Evangelho. Ele escreve essa carta aos filipenses dando uma série de orientações e animando a igreja, encorajando os irmãos a continuarem, a não desistirem, encorajando os irmãos a lutarem pelo que é bom e deixarem de lado as coisas que não têm valor. Paulo vai escrever essa carta dando diversas orientações à igreja dos filipenses. E nós estamos aqui nos últimos pontos dessa carta. Eu quero reler com vocês versículo a versículo e vamos expor este texto. Amém? Vamos ao verso 1. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Paulo começa dizendo neste ponto da carta que os irmãos deveriam estar encorajados e que eles permanecessem firmes no Senhor. Imagine só, Paulo está numa condição de perseguição, preso.
ele está numa situação, talvez na situação mais difícil da sua vida, em que ele depende das pessoas, não tem a sua liberdade, em que ele está próximo de ser julgado, próximo de ser condenado, talvez próximo de perder a sua vida por causa do Evangelho. E diante dessa circunstância, desse cenário da vida, Paulo perseguido, preso, a igreja sendo perseguida, os irmãos morrendo por causa do Evangelho, Paulo, diante de todas essas circunstâncias, sabe o que ele tem a dizer? Uma palavra de encorajamento: permaneçam firmes. Nos dias difíceis, nos dias em que nós estamos lutando as nossas lutas, às vezes é difícil encontrar a motivação para ser grato. E Paulo vai começar dizendo de onde tirar forças para ser grato em meio aos dias difíceis. Nós estamos tão extasiados com os nossos desejos, com os nossos planos, com os nossos projetos, que é difícil enxergar que já temos o que precisamos, que já temos e que já recebemos muitas coisas do Senhor. Paulo poderia olhar para a sua prisão, para a sua situação, para a sua circunstância desfavorável e encontrar motivos para reclamar. Mas ao contrário disso, ele tem uma palavra de encorajamento: permaneçam firmes. Quando você está no dia difícil, quando nós estamos vivendo as nossas lutas, o que surge no nosso coração? Você está pronto para encorajar alguém no dia difícil, no dia da sua luta? Isso é muito difícil. Mas Paulo vai dizer que o ponto da força dele não está no fato de estar preso ou solto, ou livre. Paulo está feliz não por causa da circunstância da sua vida, Paulo está feliz por causa dos irmãos. Amo vocês e anseio vê-los, pois são a minha alegria e a minha coroa de recompensa. Paulo não estava esperando que o governo o reconhecesse, Paulo estava feliz pelo fato de que os irmãos de Filipos eram crentes. Irmãos, a minha alegria de escrever essa carta para vocês, apesar de estar preso, apesar das circunstâncias, permaneçam firmes, porque quando eu olho para vocês, vejo a vida de vocês transformada, vejo vocês vencendo as suas lutas, as suas batalhas, eu estou feliz. Vocês são um motivo da minha alegria e vocês são a coroa da minha recompensa. Paulo está olhando no dia mais difícil da sua vida, olhando para o que ele construiu com os irmãos de Filipos. Ele olha para aquela igreja e vê irmãos crentes, vê vidas transformadas, alcançadas pelo Evangelho. Ele olha para aquilo e na sua dificuldade encontra um motivo de ser grato e estar alegre. Quando nós estamos no nosso mundo, vivendo o dia a dia, e nós estamos tão preocupados com os nossos sonhos, com aquilo que a gente planeja e não dá certo, quando a gente está tão preocupado com essas coisas, é difícil de enxergar o que nós já temos. Se você parar para pensar tudo que você não conseguiu alcançar este ano, talvez você fique triste. Obrigado. Algumas pessoas têm costume de fazer o seu projeto de vida no começo do ano e coloca lá na vida financeira, na vida familiar, no ministério, e planeja tudo, e escreve. Se a gente olhar para o nosso planejamento, tudo que nós pensamos lá no dia 31 de dezembro de 2023, para a nossa vida em 2024, e olharmos o tanto que nós não conseguimos alcançar as coisas, nós podemos ter motivos para reclamar. Mas sabe, irmãos, eu tenho certeza, conheço a maioria dos irmãos que estão aqui, a gente pode não ter alcançado os nossos sonhos, a gente pode não ter ficado milionário esse ano, as coisas podem não ter dado certo como a gente queria, mas não nos faltou um teto para dormir, não nos faltou comida no nosso prato, não faltou o que ter no dia a dia. Nós podemos não ter alcançado o que queria, a gente pode não ter comprado o carro que a gente queria, pode não ter comprado a casa que a gente queria, a gente pode não ter feito a viagem que a gente queria ter feito, mas nós tivemos pão, mesa, teto, nós tivemos graça, nós tivemos o perdão do Senhor quando falhamos, nós tivemos o que precisamos. E se você olhar para a sua vida hoje, eu posso te garantir, e se eu e você olharmos para a nossa vida hoje, talvez nós não tenhamos os motivos que nós queríamos ter para nos alegrar, mas nós temos motivos para nos alegrar. Paulo olha para a igreja de Filipenses,
ver os irmãos crentes e ver que a sua missão deu certo. Talvez você não esteja na circunstância que você gostaria de estar, mas você olha para sua família, olha para sua casa, vê que todos estão juntos, vê que o Senhor concedeu graça, vê que o Senhor guardou e salvou, e que mesmo que a gente tenha perdido pessoas durante esse período, o Senhor não nos deixou sozinho, não nos deixou de nos consolar, nos deixou o Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos. Nós não alcançamos tudo o que queríamos, mas nós tivemos tudo o que precisamos. Então, quando nós olhamos para Paulo nessa circunstância difícil, ele dá a primeira e talvez a mais importante lição deste texto: a alegria do crente não está nas circunstâncias. O Senhor nos conduz, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos guarda, e o fato de saber que somos salvos, nós já temos motivos demais para nos alegrarmos. Vamos seguir o texto, versos 2 e 3. Agora suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento. Verso 3. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas. E também com Clemente e com os outros colaboradores cujos nomes estão escritos no livro da vida. Agora nós temos uma situação em que nós não temos mais detalhes, porque a intenção de Paulo ao escrever a carta era informar, ensinar, exortar, e não fazer o TV Fama para os bíblicos. Então ele não vai nos dar os detalhes do porquê Evódia e Sintique brigaram, porque Evódia e Sintique tiveram um desentendimento. Mas Paulo tinha algo no coração com essas duas mulheres, elas ajudaram ele a propagar o evangelho. E Paulo, diante de um momento de dificuldade, ele encontra no seu tempo, na sua preocupação, olhar para essas duas mulheres que ajudaram ele e dizer o seguinte: eu preciso ajudar elas, eu preciso encorajá-las a estar juntas novamente. Nós não vamos saber a motivação, e talvez ela nem interesse. O que interessa para a gente é a postura do apóstolo Paulo. No dia da sua dificuldade, da sua angústia, ele estava ajudando pessoas, ele estava reconciliando pessoas, ele estava procurando que os irmãos vivessem em paz. Se Paulo não tivesse mesmo sido alcançado pelo evangelho, ele se fecharia diante dos seus problemas e teria uma excelente desculpa para não se preocupar com ninguém, nem com quem o ajudou. Mas o coração grato de Paulo o leva a se preocupar com Evódia e Sintique. Vejam só, Paulo está preso sendo perseguido. Isso é um bom motivo para ele não se preocupar com ninguém? É uma boa desculpa. Ele está preso. Que situação pior poderia estar Evódia e Sintique do que Paulo? Preso, perseguido, pronto para ser condenado, talvez morto. Que preocupação ele poderia ter? Mas o fato de Paulo ter um coração grato, ele olha para essas duas pessoas que ajudaram ele e ele se preocupa com elas. Ele reconhece nessas pessoas, não só em Evódia e em Sintique, mas em Clemente e outros colaboradores, ele reconhece o quanto essas pessoas ajudaram ele e o quanto era importante que essas pessoas estivessem bem. Um coração grato não olha apenas para a sua circunstância, está preocupado com a circunstância da vida das pessoas que estão juntos na comunidade, que estão vivendo uma vida juntos. Nós tivemos um tempo muito triste da música brasileira em que nós ouvimos a seguinte frase: ado, cada um no seu quadrado. Em que ninguém se preocupa com ninguém, em que nós acordamos no nosso dia, levantamos, e não importa se são as pessoas que nos ajudaram, são pessoas que a gente nem conhece, o que importa é que a gente está preocupado com os nossos afazeres, a gente está preocupado com as nossas lutas. Às vezes nós não conseguimos olhar para as pessoas que foram bênção para nós e se preocupar com elas no dia da sua dificuldade. Isso não tem a ver com o tempo que você está vivendo. Você pode ter uma boa desculpa como a de Paulo: estou passando por um problema, estou passando por uma dificuldade, mas e as pessoas que te ajudaram? Elas também precisam de ajuda, elas também precisam de um socorro.
comunhão que os irmãos têm uns com os outros, ela é fundamental para um ambiente de gratidão. A igreja não pode ser um ponto apenas em que tem uma ou outra pessoa grata. A igreja precisa ser um ambiente em que todos são gratos. As famílias precisam ser um ambiente de gratidão mútua entre pai e filhos. As nossas casas precisam ser exemplo de gratidão. A nossa igreja precisa ser exemplo de gratidão, não apenas com palavras, mas com ações. Paulo estava preocupado com Evode e Sinti, que no dia da sua dificuldade, e nós precisamos olhar para Paulo, ver o exemplo deste homem e tentar trazer isso para a nossa vida. Essa é a aplicabilidade. Se nós temos pessoas que são bênção na sua vida, quem aí tem um irmão que é bênção na sua vida, que ora junto com você, que te ajuda, que te socorre? Irmão, não se esqueça dessa pessoa. Se essa pessoa está precisando, ajude, socorre, mesmo que você esteja também passando por um problema de dificuldade. Nós, às vezes, não vamos conseguir ajudar como queremos, mas devemos ajudar com o que temos. Paulo tinha apenas uma palavra de encorajamento: olha, vocês que estão no Senhor, Evode e Sintique, pelo fato de estarem no Senhor, pelo fato de serem crentes, precisam sentar e resolver o seu problema. Paulo se preocupou com eles. Paulo estava preocupado com a igreja. E nós precisamos estar preocupados uns com os outros. Não existe isso no evangelho de cada um se preocupa com o seu. No evangelho, a preocupação de um é a preocupação de todos. E nós vamos juntos carregar o fardo leve e suave de Jesus e deixar os nossos fardos pesados pelo caminho. Amém? Vamos ao verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Vejam que a alegria, a felicidade, o fato de estar alegre na Bíblia não é uma opção. Paulo não escreveu: se der ou se for possível, fiquem alegres. Paulo está dizendo: alegrem-se. Eu repito, alegrem-se. É como uma ordem. É uma ordem, como um mandamento. A alegria e a felicidade não é uma sugestão, é uma condição inerente ao crente. O que significa? Que vou estar lá na rua, a pessoa vai me fechar, levantar a mão e dar risada? Não, não é isso. Não é essa alegria. Eu estou lá em casa, aconteceu algum problema, alguma situação, eu vou dar risada, ficar feliz. Não, Paulo não está dizendo para as pessoas agirem como pessoas bobas, como pessoas infantis, que não reconhecem o peso das dificuldades, a responsabilidade. Paulo não está dizendo para as pessoas viverem como irresponsáveis. Paulo está dizendo: alegrem-se sempre no Senhor. A alegria do cristão não é um sentimento apenas. Não é apenas um estado momentâneo. A alegria do crente está em uma pessoa, no Senhor. A nossa circunstância pode ser ruim, e talvez você esteja vivendo até um tempo bom hoje, mas tempos bons e tempos ruins passam. E a alegria do crente não pode estar no dia bom. A alegria do crente não pode estar na vitória. A alegria do crente tem que estar no Senhor. O tempo ruim passa, o tempo bom também passa, mas o nosso Deus não passa. Se você está alegre porque conheceu Cristo, porque recebeu o Evangelho, porque foi transformado, porque tem fé no Senhor Jesus, porque tem fé no nosso Pai, você está alicerçando a sua alegria em Deus. Se o motivo da sua alegria é o Senhor, então a sua alegria não tem fim, é eterna. Como isso se aplica na prática? Se no dia a dia você tiver no seu coração e entregar no seu coração, no seu dia a dia, a sua esperança, a sua expectativa no Senhor, e você continuar trabalhando, continuar se esforçando, alcançar ou não o que você está procurando ter, neste momento, se você tem a vida alicerçada no Senhor, quando você alcança e vence, você está alegre. Quando você não alcança, não consegue, você também está alegre. O sim ou o não de Deus é bênção para as nossas vidas.
Tudo que vem do Senhor é bênção para nós. O sim e o não do Senhor é bênção para nós. Então, alegrem-se sempre no Senhor. Não alegrem-se momentaneamente, estejam sempre alegres. Então quer dizer que eu não posso chorar? Então quer dizer que eu não posso ter tristeza? Então quer dizer que eu não posso viver momentos difíceis? Não, pelo contrário. Mas que isso seja momentâneo e que a sua alegria seja constante. E não o contrário. Você vive triste, vive triste, vive triste. Vive entristecido, vive com o seu coração para baixo, com o seu pensamento para baixo. E aí, em algum momento, porque o Senhor te abençoou com alguma coisa, você fica feliz, mas dali de um tempo você volta e fica triste de novo. Não é essa a realidade do cristão. A realidade do cristão é outra. Eu estou feliz, eu estou alegre pela minha vida estar nas mãos do Senhor. Eu estou feliz, estou alegre porque sou salvo. Em alguns momentos da vida, eu passo por dias tristes. Mas o dia triste não deve ser a constância da vida de um cristão. Alegre-se. Se você entrou aqui triste hoje, a palavra do Senhor para você essa noite é: alegre-se. Alegre-se. A fé em Jesus separa os que estão felizes dos que são felizes. Você pode momentaneamente estar feliz por alguma conquista. E a felicidade pelas conquistas humanas são bem momentâneas. Eu já falei isso aqui em algumas oportunidades, em outros contextos, mas pense numa coisa que você queria muito comprar este ano e que você comprou. Lembra aí, na sua memória. Queria muito ter feito isso, queria muito ter comprado isso, queria muito ter alcançado isso, e você alcançou. Foi bênção? Amém? Quanto tempo durou a alegria? Momentâneo. Você quer uma roupa, você compra, nossa, que alegria. No dia seguinte você olhou outra roupa e quer outra roupa. Você faz uma viagem, fica feliz, alegre, e aí quando você chega em casa você quer viajar de novo. É assim, nós lutamos as nossas lutas, olhamos para os nossos problemas, os problemas que temos em casa, nós vencemos um dia e no outro dia a gente quer vencer de novo. Se a sua alegria estiver baseada nas conquistas que você tem, as suas alegrias vão ser momentâneas. Mas se você é uma pessoa feliz por causa de Jesus, então você é feliz sempre. Mesmo nos dias difíceis, tem um motivo para se alegrar. Amém? Vamos para o verso 5. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá breve. É uma palavra boa, parece simples, mas não é fácil. Ser amável sempre é fácil. Paulo não falou, olha, que todos vejam que vocês sejam amáveis em algumas coisas que fazem. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. É bonito, é filosófico, você lê, acha bonito, mas como isso é na prática? Quando você está num dia difícil, ou quando você olha para alguém que está passando por uma necessidade que é próximo de você, como os irmãos de Filipenses estavam olhando para Paulo, vendo ele preso, sem ter o que fazer, é fácil você ser amável nesse dia? É fácil você ter que fazer os seus afazeres sendo amável? É fácil você ouvir uma palavra que você não gosta e oferecer a outra face? É fácil você perdoar quem não merece? É fácil ser amável nos dias difíceis? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil no mundo que a gente vive, na correria que a gente vive numa cidade grande como São Paulo. Não é fácil encontrar tempo para ser amável. Mas as pessoas no mundo estão carentes dos filhos de Deus, que têm palavras de ânimo, que são agradáveis, que são simpáticos, que são amáveis em tudo que fazem. Se as pessoas olharem para nós e verem em nós a tristeza, a angústia, o desespero, o que as pessoas vão encontrar de Cristo em nós? Jesus é amável? Amém. Se você quer levar Jesus para as pessoas, seja amável. E Paulo vai dar uma indicação do porquê isso é importante. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve.
Existe uma urgência de sermos amáveis, de levarmos o amor às pessoas, de levarmos um ambiente de paz, de levarmos um ambiente de gratidão para onde nós estamos. Não só aqui no ambiente de igreja, mas lá fora, nas nossas casas, no trabalho, na vida em sociedade. Existe uma urgência de revelarmos a paz e o amor para as pessoas, porque em breve o nosso Senhor irá voltar. Nós precisamos viver como se Cristo tivesse morrido pelos nossos pecados ontem. Essa lembrança de que Jesus morreu pelas nossas falhas precisa estar clara, como se tivesse acontecido ontem. Mas nós também precisamos viver a nossa vida como se Cristo fosse voltar no final da tarde. Existe a urgência de estarmos com o coração arrependido, de termos uma vida humilde diante do Senhor, mas também existe a urgência de levarmos uma vida de paz, um ambiente amável para conviver uns com os outros. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Nós precisamos ser amáveis, ter uma mão estendida, um ouvido aberto para quem precisa, termos uma oração disponível para quem está precisando. Precisamos perdoar quem precisa com urgência, para termos um ambiente em que o amor de Cristo é sentido tangivelmente. Jesus, na sua oração que ele faz a Deus, ora pelos seus discípulos e ora por nós, por mim e por você. Jesus diz o seguinte: que eles sejam um, para que o mundo creia que o Senhor me enviaste. Jesus tem a expectativa de que eu e você tenhamos comunhão, sejamos amáveis, para que as pessoas olhem para nós e vejam Ele. Amém? Versos 6 e 7. Não vivam preocupados com coisa alguma. Vamos parar aí. Você se preocupou com o que hoje? Paulo começa dizendo uma coisa extremamente difícil de se fazer. Não vivam preocupados com coisa alguma. Eu tenho certeza que do caminho da sua casa para cá, você talvez veio preocupado com alguma coisa. Paulo diz: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Verso 7. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento humano e que guardará o seu coração e sua mente em Jesus. As nossas preocupações nos geram ansiedade. Todos nós somos tomados pela ansiedade em algum momento da nossa vida. A palavra ansiedade deriva de um verbo no latim que significa sufocar, estrangular. É isso que a ansiedade e a preocupação exagerada, exacerbada com as coisas da vida nos gera, nos sufocam, tiram o nosso fôlego, tiram a nossa vontade de adorar, tiram a nossa capacidade de ler a palavra, tiram a nossa capacidade de estar em comunhão uns com os outros. As nossas ansiedades tiram tudo que é de bom do Senhor da nossa vida, nos sufoca. E Paulo vai ensinar como que nós podemos nos livrar dessas ansiedades que tiram o nosso sono. Verso 6, novamente. Em vez disso, em vez de ficarem ansiosos o tempo todo, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo ao Senhor por tudo que Ele já fez. É um exercício de fé e gratidão. Conseguir se livrar da ansiedade com uma solução bíblica é um exercício de fé e gratidão. Você precisa ser grato ao Senhor. No momento em que você lembra que o Senhor já te livrou tantas vezes, no momento em que você lembra que o Senhor já curou, no momento em que você lembra que o Senhor já te tirou de situações piores, é o momento em que você tem fé para lembrar de que o Senhor é poderoso para dar o próximo milagre, dar a próxima escapada, dar a próxima saída. Nós vivemos ansiosos todos os dias porque às vezes nós nos esquecemos do tamanho do poder do nosso Pai. Nós nos esquecemos do tamanho do poder do nosso Deus.
O seu Deus é poderoso, o seu Pai é poderoso, Ele pode todas as coisas. E mesmo que as coisas não saiam como você espera, eu garanto para você, a Bíblia diz: Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Ele. Então, se você, assim como eu, experimenta a ansiedade em alguns momentos da vida, olhe para o Senhor, seja grato pelo que Ele já fez. Seja grato pelo que Ele já fez, e você vai encontrar os motivos e a fé necessária para vencer as próximas lutas. A vida cotidiana hoje é ansiedade atrás de ansiedade, mas nós encontramos em Jesus a paz que nós precisamos para nos livrarmos dessa ansiedade que às vezes é doentia. É normal quando você vai fazer uma prova ficar ansioso. É normal quando você tem uma entrevista de emprego e você fica ansioso, mas não é normal viver ansioso. É normal ter momentos de ansiedade. É normal ter situações de medo, situações em que você fica sem saber o que fazer. Isso é comum, mas é incomum para um crente viver o tempo todo ansioso. Que o Senhor nos livre disso, nos dê uma fé firmada nele, para que a gente tenha paz. No verso 7, Paulo vai dizer isso: se vocês fizerem isso, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, e que guardará o seu coração e a sua mente aonde? Em Cristo Jesus. Em Salmo 121, o salmista diz o seguinte: eu olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? E o próprio salmista responde: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Quem te socorre? Por mais que você se sinta sozinho, você não está sozinho. Quem te socorre é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que criou os céus e a terra. Isso é uma palavra para encorajar. Se você entrou aqui ansioso, se você vive uma vida de ansiedade, lembre-se, você é filho do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Se você está vivendo um momento na sua vida que você olha para o monte, olha para o céu e pergunta o seguinte: da onde vai vir o meu socorro? A resposta do Senhor é: eu sou o seu socorro. Tenham paz no Senhor. Tenham paz no Senhor. A paz que está no Senhor excede todo entendimento humano. É difícil entender que é possível ter paz no dia da adversidade, mas é essa paz que o Evangelho nos ensina a ter. Uma paz que excede todo entendimento humano. Vamos ao verso 8 e ao verso 9. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar o que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Paulo começa dizendo o seguinte: olha, se vocês têm um sentimento, uma dificuldade no dia a dia, não andem preocupados com coisa alguma, orem ao Senhor, agradeçam a Ele pelo que Ele já fez e tenham fé. Então vocês experimentarão a paz que excede todo entendimento humano. Isso é muito bom, mas o que vem no verso 8 e o verso 9 também é maravilhoso. Se vocês se concentrarem no que é bom, no que é amável, tiverem uma vida reta diante de Deus, procurarem fazer o que é honroso e vislumbrarem uma vida direita diante do Senhor, se vocês seguirem o que está escrito aqui nesse livro, a gente não vai conseguir cumprir tudo com perfeição, mas se nós tivermos a nossa vida voltada em nos aperfeiçoar na palavra todos os dias, nós não apenas teremos uma paz que excede todo entendimento humano, mas o Deus da paz estará conosco. Tão bom quanto ter a paz que vem de Deus é ter o Deus de toda a paz andando conosco. Se coloque de pé, nós já vamos encerrar. Praticar o que é bom, ser grato, ter uma vida de oração, essas coisas nos aproximam do Senhor, amém? Mas a partir do momento que nós temos uma vida vivida para o Senhor, e estamos em constante oração, em confiança no Senhor, nós podemos experimentar um momento ápice da vida do cristão,
que é perceber que o Senhor está com você. E nós temos aí mais um motivo para poder agradecer. Nós vivemos nos dias difíceis, mas nós não vivemos sozinhos. O Deus de toda a paz está conosco. E isso é um motivo para agradecer ao Senhor. Esse é o motivo que nós temos para agradecer ao Senhor. Nós não vamos ser livres da luta. Tem até um jogador que se converteu, virou pastor e virou um meme, né? Dizendo, quando eu virei crente, me disseram que eu não ia sofrer, que eu não ia mais chorar. Me enganaram. E essa é a verdade. Nós, quando caminhamos a nossa vida, seja com Deus ou sem o Senhor, nós vamos viver dias difíceis. Os dias difíceis dessa vida estão reservados para todos que pisarem nessa terra. Mas a graça de não passar isso sozinho, de ter o Senhor conosco, é para aqueles que decidiram entregar a sua vida ao Senhor, que decidiram viver em confiança ao Senhor, que confiam no seu dia, que confiam na sua noite, que confiam no seu trabalho, que confiam na sua casa, que confiam os seus relacionamentos ao Senhor, que busca direção no Senhor para o que faz. Essas pessoas que vivem em gratidão ao Senhor, que vivem com o coração grato diante de Deus, experimentam o ápice do relacionamento e o ápice da vida do Evangelho, que é perceber e ter plena certeza de que Deus está conosco todos os dias. Se você consegue perceber o Senhor, mesmo no seu dia difícil, quando você olha para o dia mais difícil da sua vida e percebe que Deus estava lá, esse é o ápice do Evangelho, esse é o ápice da vida do crente, é perceber que não está sozinho e que Cristo está vivo. Essa é a boa notícia, Cristo está vivo e não nos deixou sozinhos. Então eu queria te convidar a orar nessa noite, mais uma vez, para encerrarmos este tempo da palavra. Que você apresentasse diante de Deus a sua angústia, apresentasse diante de Deus o que tem tirado a sua paz, mas que você estivesse disponível no seu coração nessa noite para confiar no Senhor e para ter um coração grato pelo que o Senhor já fez. Nós continuamos orando, continuamos confiando, continuamos tendo problema, mas nós continuamos crendo que o Senhor está conosco. Amém? Vamos orar juntos, Pai. Nós queremos apresentar diante de Ti, Senhor, as nossas preocupações e os nossos anseios. Mas antes disso, Senhor, nós queremos, ó Deus, Te agradecer. Agradecer porque o Senhor já nos livrou, o Senhor já nos salvou, o Senhor já nos abençoou tantas vezes, Senhor. Quantas vezes nós podemos lembrar hoje, Senhor, que o Senhor já nos abençoou, Senhor, que o Senhor já ouviu a nossa oração, que o Senhor já nos respondeu nas coisas simples que pedimos e nas coisas difíceis que pedimos, o Senhor também nos respondeu. Nós queremos, ó Deus, Te agradecer, Senhor, e dizer que nós confiamos em Ti, confiamos que a nossa vida está nas Tuas mãos, Senhor, que o sim que recebemos, que o não que recebemos é bênção do Senhor para as nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, Te agradecer, apresentar diante de Ti os nossos corações, Senhor, que o Senhor nos traga paz, Senhor, paz o tempo todo, Senhor. Nós queremos viver uma vida confiada em Ti para termos paz, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, nos conduza a uma vida de fidelidade, Senhor, de retidão diante da Tua palavra, Senhor, e que o Senhor tenha liberdade de andar e estar conosco. Nós queremos andar contigo, Senhor, viver uma vida com o Senhor para sermos felizes e termos paz independente das circunstâncias. Obrigado, Jesus, nós Te agradecemos nessa noite, Senhor. Amém e amém. Pode aplaudir ao Senhor.